Eu vou apresentar uma proposta da disciplina de Conteúdos e Processos de Língua Portuguesa da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, do curso de Pedagogia da professora Fernanda Fernandes, e eu sou Ana Lívia Martins Arruda. Para começar a explicar como que é necessário para essa aula de português, para esse conteúdo, eu vou partir daqui do que é necessário que a gente se faça, né? Então, a mudança no ensino de português vai se definir pelo objeto de estudo a que o professor compete a oferecer na sua aula. E devemos lançar nossos olhares para que o texto norteie o estudo. É dele que partiremos o ensino. Quando o texto é objeto de estudo, primeiro se estuda, se analisa, se tenta compreender o texto no todo e em cada uma de suas partes. E para que chegue a essa conclusão, vamos ativando noções, o texto conduz essa análise e, em razão dele, vamos recorrendo às determinações gramaticais, buscando ampliar a competência do aluno para o exercício cada vez mais pleno, mais fluente da fala e da escrita, incluindo a leitura e a escuta. Como afirma Antunes, o importante é abandonar a escrita vazia, de palavras soltas, de frases inventadas que não dizem nada, porque não remetem ao mundo da experiência ou da fantasia dos alunos. Então, a gente deve sempre recorrer à experiência do aluno, à carga que ele traz, que o aluno ele possui conhecimentos e a partir destes conhecimentos a gente vai buscar o que trabalhar com o aluno, com a criança, a oferecer novas habilidades, novos conhecimentos, o que é preciso, o que está faltando para aquela criança. Então, o objetivo dessa aula e o conteúdo é a análise linguística, é refletir sobre o sistema de escrita, estabelecer relações entre as partes do sistema de linguagem oral e escrita por meio da música, refletir sobre questões ortográficas, apropriar-se da constituição silábica das palavras, desenvolver a memória musical, ampliando o repertório vocabular dos alunos, ampliar a capacidade de interpretação de texto de diversos gêneros, refletir de forma contextualizada acerca do nosso sistema de escrita, apropriar-se do significado de palavras novas, né? Ampliar esse vocabulário, ampliar a noção silábica e a fonética do aluno. Então, como que eu vou me apropriar, ensinar, né? Como que vai ser o método de ensino? Primeiro assistir ao vídeo com as crianças, com a música A Casa de Vinícius de Moraes. Vamos recantar a música com as crianças, apresentar o livro com a letra da música e realizar a interpretação conjunta desse poema, né? Vamos trabalhar o que é o título, qual que é o autor, o que está falando nessa musiquinha, né? O que fala, do que fala, por que fala, quais são o papel, né, da música, o que ela promove no aluno, né? Se ele sabe recontar e recontar de uma forma que se aproprie de noções básicas dele, que em conjunto com o que ele conhece e apresentando coisas novas. Perguntar sobre o que o poema fala, por que a casa era feita com muito esmero, né? Apresentando uma palavra que provavelmente não é do vocabulário comum da criança. Dar autonomia para que falem do que entenderam. Descobrir quais são os adjetivos dados à casa, né? Do que fala a música, tá falando da casa. Então, como que essa casa é, se ela é engraçada, se ela é bonita, o que eles acham que essa casa tem,
qual o título do poema, qual que é o autor, quais são as palavras que rimam, né? Trabalhar esse gênero de poema, com que é composto o poema, né? Que o poema tem rima. Quais palavras poderíamos trocar no poema para que ele mantivesse o mesmo sentido? Explorar novas palavras para que eles escrevam o que poderiam ter nessa casa para que ela pudesse receber as pessoas. Então, trabalhar a imaginação, como que constituir essa casa de uma outra forma. Vamos produzir aí com as suas palavras, explicar aos alunos que no dito popular, né, que não é a forma com que Vinícius de Moraes trouxe o significado real que o autor quis passar da casa. Realmente ele quis falar de uma casa que era de um amigo, uma casa no Uruguai, que ele achava uma casa engraçada, que ela parecia não ter telhado, parecia não ter paredes, mas que no popular, mostrar para os alunos que essa casa está falando para as pessoas, né? Ela está se referindo ao útero materno, que é o primeiro lar. Então, dá esse conceito também de casa, de lar para os alunos. E se eles sabem, né, o que se trata o útero, que o útero é um órgão do corpo humano, que a mulher tem, né? E partir daí para a gente partir para novas interpretações, para novos aprendizados com eles. Então, finalizando, como que vai ser feita essa avaliação? Então, a avaliação ela será realizada de forma contínua, conforme dadas as atividades, levando em conta a participação em todas as etapas da aula, a capacidade de compreensão do poema, a capacidade de ouvir, de discutir sobre o assunto. Então, para finalizar, a avaliação escolar hoje só se faz sentido se tiver um intuito para melhorar a aprendizagem. Então, não é aquela avaliação que você vai colocar como o domínio do saber. O professor não é o domínio do saber, o professor está ali para dar autonomia, para fornecer habilidades, para compreender o mundo em que o aluno está inserido, e ele não é o todo saber, toda a verdade. O aluno tem que ter a autonomia. Então, essa avaliação é feita de uma outra forma do que não falar que está certo ou que está errado. Então, fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Muito obrigada.